o remédio, às vezes, não é o remédio, mas a pessoa, quem está do seu lado. E aí, nisso, eu dou o que a medicina oferece, mas eu também dou além da medicina para o meu paciente. E quando não tem mais remédio, eu consigo dar de mim até o final, sem esgotar. A medicina esgota, mas eu e a pessoa que eu sou e o cuidado que eu tenho não esgota. Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que vocês já vêm conhecendo, que eu venho tentando trazer as celebridades no mundo da saúde, para de alguma forma brilhantar a vida de vocês, sempre privando pelas cabeçadas desses nossos convidados. Todo mundo vem aqui apresentar a vitória e eu tenho que descer a lenha, porque a gente já tem certeza que aprendemos com as derrotas, e é aí que a gente se reformula, se reconstrói e consegue encontrar um caminho melhor. Fala, doutores, vocês já sabem, estamos hoje posicionados como o maior podcast de desenvolvimento de carreira médica desse país e, antes de mais nada, sabemos que 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal, então já faço um convite para vocês, se inscrevam no canal, deem um like, assinem, toquem no sininho aí para receber as notificações e compartilhe esse episódio com qualquer colega médico que precise aí se reconectar com a essência da nossa profissão. Hoje a conversa é sobre humanidade, sobre presença e sobre o poder que uma simples história tem. Nosso convidado é médico, mas também é cronista da dor, da luta e da esperança. Ele transforma e conseguiu um copo de água congelado num símbolo real de empatia. Conta histórias reais da beira do leito que nos lembram que ser médico não é só saber, é sentir. Esse cara com mais de 89 mil seguidores e posts com milhões de visualizações, ele não viraliza apenas pelo alcance, mas pela sua sinceridade e pela sua verdade. Hoje, vamos conhecer o coração e a mente por trás do jaleco do doutor Lindivaldo Souza. Fala, doutor Lindivaldo, tudo bem? Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, me sinto privilegiado e lisonjeado por estar aqui gravando com você. Muito Eu que obrigado. estou super honrado, já estava aqui fazendo 1000 elogios em off, que vou tentar aqui trazer durante a nossa conversa, tá? Mas preciso aqui de cara te parabenizar e falar que precisamos de mais seres humanos como você, precisamos de mais médicos e profissionais de saúde dentro de toda a nossa cadeia de saúde, que é muito maior do que nós médicos, né? Trazendo essa humanidade, trazendo essa entrega, nossos pacientes no centro de cuidado, e é disso que a gente está precisando para ter uma medicina melhor nessa crise toda que a gente está vivendo. E muito obrigado também aí por ter aceitado o convite e ter disponibilizado aí um pouquinho do teu tempo. Vamos com tudo. Onde é que nasce Lindivaldo? Onde cresce? Como é que começa essa história toda? Bom, vamos lá. Eu nasci no interior do Ceará, no sertão do Ceará, numa cidade chamada Crateús. Cresci Quantas numa. pessoas tem essa cidade, mais ou menos? Acho que tem uns 70 mil habitantes, Tá um pouco bom. mais. Onde eu Aham. nasci, mas eu cresci na zona rural do município de Tamboril, um povoado de aproximadamente, no máximo, 100 pessoas. Lá foi onde eu dei os meus primeiros passos. O nome da zona rural é Oriente, no município de Tamboril. Eu Pessoal dei da, os meus... pessoal da minha edição já vai ter trabalho, vai ter que botar esses mapas em algum lugar. Vai ter que vai ter que procurar o Tamboril. E aí meus pais, agricultores,
né? Os dois agricultores, os dois de família bem humilde. E desde criança, minha paixão pela medicina veio com a minha própria doença. Quando eu era criança, a gente morava numa casa de taipa, muito, muito humilde, muito pobre, e eu tinha crises de asma. Uhum. A asma, hoje conhecedor da fisiologia humana, eu sei por que as crises pioravam mais à noite. E na época a gente não tinha um transporte, não tinha uma moto, não tinha um carro para poder me levar para o hospital. Então eu ficava tendo as crises a noite inteira para poder, pela manhã, minha mãe e meu pai pegar um pau de arara do interior e me levar para o hospital. Só tinha uma maneira de aliviar a minha sensação de falta de ar. Era quando eu sentia o vento no meu rosto. Mas a gente era tão humilde que não tinha sequer um ventilador. E aí meu pai, eu me lembro demais, ele passava a noite me abanando com o chapéu para eu me sentir um pouco aliviado. À noite. E aí, pela manhã, no dia seguinte, cedo, era a primeira coisa que faziam era me levar para o hospital. E aí foi quando eu conheci a figura do médico e eu ficava, poxa, que trabalho bonito, que trabalho incrível, que mágica esse homem tem de conseguir aliviar, tirar o meu sofrimento e me deixar bem novamente. Então, foi aí que nasceu a minha admiração pela medicina. Tinha Mas para irmãos? Você tem irmãos? tenho, nós somos 5 no total. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, tenho um irmão mais novo e tenho uma irmã mais nova. Eu sou o mesmo, o do meio. Do meio. Minha irmã mais velha ficava revezando com meu pai. Enquanto meu pai descansava, ela me abanava, enquanto E é todo mundo próximo de idade ou tem muita diferença entre vocês? Tua irmã era meio mãe ou era irmã mesmo? minha irmã era meio mãe, porque ela era 7 anos mais velha que eu. Então, quando eu tinha 7 anos, ela já tinha 14. Então, já Uhum. era uma mocinha, né? Então, ela cuidava de mim. E aí, me levavam para o hospital e foi quando passei a admirar o profissional médico, né? Só que, como eu estudava em escola pública, a gente era do interior, na minha família não tinha ninguém que tinha ensino superior. Então, medicina era uma realidade extremamente distante. Eu estudei a vida inteira no distrito de Sucesso, o nome do local, Sucesso, que Deu certo, pô. deu certo, né? Foi sucesso. E aí a gente pegava o pau de arara de 5 horas da manhã para poder percorrer 15 quilômetros até a escola mais próxima. E aí 7 quilômetros, 6 quilômetros era na estrada de barro. Então foi assim da quinta série, porque até a quinta série, antigo sexto ano, quinta série, atual sexto ano, Atual sexto. tinha na zona rural. E aí, desde então, eu comecei a Mas ir para peraí, ia todo mundo? Os mais novos? todo mundo. Teus Os mais irmãos? novos ainda não. E aí eu e as mais velhas. Ah, tá. Você que ia com as mais velhas. Você que era o mais novo da tropa do Era, deslocamento. depois a mais velha terminou o ensino médio, e aí eu fiquei indo com os mais novos. E teus pais estimulavam essa história de estudo? Ou tipo, isso não vai levar a lugar nenhum, vai pegar a enxada e vai trabalhar? E estimulavam. Pô, que legal, hein, cara? Meu pai me levava para a roça, né, para apanhar feijão, limpar mato, e eu odiava muito. Eu ia mesmo obrigado. E aí eu lembro que meu pai falava muito: meu filho, se você não quer ter essa vida, você tem que estudar. Então, essas palavras eu mentalizei assim, de uma maneira que o caminho era estudar, porque ele falava: olha, a caneta é mais leve que a enxada. Embora as responsabilidades, o peso da responsabilidade é muito mais pesado que a enxada, né? E ele não teve estudo. Não, não teve. Pô, mas teu pai então é um cara super inteligente, né? Porque, poxa vida, né? Ter essa visão de mundo. Minha mãe. E aí eu lembro que minha mãe é minimamente alfabetizada, então ela sabia ler e escrever. E ela que me ensinava a fazer as atividades, né?
E aí, quando eu fui progredindo, mesmo na escola pública, eu lembro que eu chegava em casa, ela não sabia mais me ensinar. Isso até me emociona, porque todo mundo tinha alguém em casa que conseguia ensinar a tarefinha. Eu não tinha. E aí, muitas vezes eu voltei para escolas com a atividade sem ser feita, porque meus pais não sabiam me ensinar. Mas eles não sabendo me ensinar, não isentavam eles de cobrarem o estudo, a disciplina, as notas. Meus pais sempre foram, embora humildes e semi-analfabetos, sempre foram muito presentes na escola. Nunca faltaram uma reunião escolar, sempre conferiram as notas e sempre exigiram que a gente, todos nós, fôssemos aprovados por média. E assim foi passando o tempo. Quando eu cresci, eu tinha uma vontade de ser médico, mas eu achava que eu era incapaz pela realidade de onde eu estava. E ter ensino médio na minha região, ter ensino superior na minha região era uma coisa improvável. Todo mundo aqui no interior do Ceará falava assim: o filho de fulana de tal terminou os estudos, e terminar os estudos significava concluir o ensino médio. Uhum. E eu não queria essa realidade. E aí teve uma prima minha que meu tio saiu do interior, um tio meu foi morar em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí isso lá tiveram mais oportunidade as minhas primas de estudar. Foi quando uma prima minha foi aprovada em medicina veterinária, que fez a graduação, que fez mestrado, que fez doutorado na USP São Paulo. Então ela foi um exemplo de que uma pessoa pobre, humilde poderia chegar lá. Então isso me estimulou muito. E aí eu fui aos 16 anos sair da zona rural para ir morar com meu tio em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Meu tio e minha madrinha, que a esposa do meu tio era minha madrinha, Os pais dela, da que fez veterinária? das que fez veterinária. Eles me levaram para Mossoró para poder me ofertar um ensino melhor. E porque lá também tinha faculdade, coisa que aqui só tinha em Sobral ou Fortaleza, que era a capital, muito distante. Eu não tinha familiar apoio para me receber, embora fosse mais perto. E em Mas Mossoró, peraí, rapaz. Você que buscou isso, Da onde que veio essa conexão? Tudo bem, era tua madrinha, mas poxa. a minha família, embora seja todo mundo muito pobre, muito humilde, a gente sempre foi muito unidos, sabe? Então, um sempre se preocupou com o outro. A minha madrinha sempre foi uma madrinha, não tem laço sanguíneo comigo, esposa do meu tio, mas sempre me tratou com amor, um cuidado. E aí ela falava: você é inteligente, você é dedicado. Quando você for terminar o ensino médio, você vai morar comigo para você estudar. E aí Mas foi e teus pais ficavam felizes com isso? Como é que era essa? minha mãe ficava triste, mas aceitava, porque sabia que a realidade da gente na zona rural não permitia. E aí, minha Você foi o madrinha, primeiro dos irmãos ou tuas irmãs fizeram faculdade? minhas irmãs fizeram faculdade. A minha irmã formou primeiro que eu, que a minha irmã casou com 18 anos e foi embora para o Rio de Janeiro. Tá. E aí ela fez estética aí. Na verdade, a nossa vida na zona rural começou a melhorar quando minha irmã foi embora para o Rio de Janeiro, que começou a estudar, começou a trabalhar e ela mandava dinheiro para a gente. Então a gente começou a ter Ah, legal. minimamente estrutura, tipo, era um sapato por ano, começou a ter dois sapatos por ano, não tinha acesso à internet, computador, minha irmã comprou um computador, botou internet no interior. Então, a minha irmã mais velha foi proporcionando uma evolução para a gente. Ah, A não, peraí, gente outra coisa, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, totalmente ignorante, tá? Situa, faz aí um apanhado de como é que era essa realidade de vida de vocês, em relação a, tipo, você falou, ah, pô, não tinha o ventilador para me abanar à noite para eu me sentir melhor. Luz, água quente, como é que era essa estrutura dessa tua infância aí? a minha estrutura da minha infância. Minhas primeiras memórias foi morando numa casa
com o chão de barro, mas era feita de tijolo. Essa casa não era nossa. Meu pai morava na casa de um fazendeiro que tinha lá, porque meu pai era vaqueiro deste homem. Trabalhava Ah, cuidando dos bichos dele. Essa é a minha primeira memória. Nesta época, sempre tudo muito difícil, mas meu pai ganhava um salário mínimo na época e tinha leite, queijo, ovo do sítio em si. não faltava Quando meu, comida. isso, não, nunca faltou comida. E aí meu pai saiu da casa deste homem e foi morar no terreno que a gente tinha, que meu avô tinha. Só que a gente foi morar numa casa de taipa, que era uma Uhum. casa que ele morava antes de ir ser fazendeiro, de trabalhar para esse homem, né? E aí a casa de taipa era dois quartos, uma sala e uma cozinha. E aí, quando chovia, o chão de barro era apenas uma lâmpada amarela, que essa lâmpada ficava no meio da casa, as paredes não eram completas, era só assim a metade, um telhado único, e uma única luz daquelas amarelas clareava todos os cômodos. Só dava para estudar de dia, então, né? Mas nessa época eu ainda estava bem no ensino, eu tinha 4 anos, ainda estava Tá, sendo tá, tá. alfabetizado. Entendi, entendi, entendi. E aí, pronto. E nunca faltou comida também, mas tudo muito simples. A gente não tinha TV, a gente não tinha geladeira, era água no pote de barro. O fogão, tinha um fogão a gás, mas o gás para a gente era muito caro, então, apesar de ter, minha mãe fazia tudo no fogão a lenha para poder economizar. E aí, com o dinheiro que meu pai ganhou trabalhando para esse homem, ele começou a construir uma casa de alvenaria, uma casa de tijolo, cimento, com uma iluminação melhor. Mas mesmo assim, aí a gente já tinha uma TV, teve uma geladeira. Foi a época que minha irmã casou. Quando minha irmã casou, que foi para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar, aí veio o ventilador, aí veio uma TV maior, Aí você já veio. estava com 11, 12 anos de idade. Eu tinha 11, 12 anos, exatamente, quando minha irmã começou a nos ajudar financeiramente. E aí, aos 16 anos, minha madrinha disse que iria me levar. Minha madrinha tem 3 filhas mulheres e ela sempre quis ter um filho homem. Uhum, E ela tinha pedido à minha mãe para me criar quando eu era uhum. criança. Quando foi para eu morar com minha madrinha, ela falou para minha mãe assim: comadre, você não quis me dar seu filho quando era criança, agora está me dando depois que ele cresceu. Minha mãe chorou, normal não. Chorou muito, muito, mas ela entendia a necessidade de eu ter que sair, né? Uhum. E foi quando eu fui morar em Mossoró para estudar lá, porque teoricamente cidade maior, ensino melhor, embora fosse público. E era já com foco na medicina nesse momento? Nesse momento eu tinha vontade no meu coração, mas eu Mas não você estava estava inseguro. inseguro. As pessoas não acreditavam em mim. A minha própria E família você? não E acreditava. você? Eu Você passei a, acreditava? eu passei a acreditar quando eu vi exemplos. Por isso que a importância de ter exemplos. Fala mais sobre isso. Como é que foram esses exemplos? Eu fui estudar numa escola pública no Rio Grande do Norte, pensando que seria melhor que a escola pública do Ceará, mas me frustrei completamente. A minha escola do ensino médio, lá do interior do Ceará, era muito melhor do que a escola da cidade grande de Mossoró, porque Mossoró é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu tive uma decepção e um déficit no aprendizado gigante, porque faltava professor, os professores que iam, eles não davam aula, era muito diferente, sabe? E aí, quando eu terminei o ensino médio, terceiro ano, eu fiz o Enem e não passei em absolutamente nada. Nada. Você Porque fez 2 anos em Mossoró? eu fiz um ensino médio. Na verdade, até eu passar em medicina, foi em Mossoró. Então, eu Não, mas terminei o você fez que anos do colégio em Mossoró? terceiro ano do Ah, ensino só o médio. terceiro.
Só o terceiro Entendi, ano. entendi, entendi, entendi. Fiz o Enem, não passei em nada, porque embora eu fosse um bom aluno na escola pública, eu não tinha maturidade de estudar para aprender, eu estudava mais para a prova. E outra, escola pública, na época, não sei como é que está hoje, não treinava o aluno para o vestibular, para Enem, não tinha simulado, não tinha coisa de redação. Então, você tinha que treinar, né? Não passei em nada. E aí eu fiquei bem triste. Aí eu nunca que teria possibilidade de medicina. E aí eu comecei a trabalhar na loja da minha madrinha, que minha madrinha tinha uma loja de aluguel de roupa. Comecei a trabalhar um turno para poder pagar o meu cursinho. E eu comecei a fazer cursinho. Nisso eu fiz a prova do vestibular de medicina da UERN, que eram 13 vagas na época. Eu fiquei em 900 na colocação. Um negócio assim muito, muito distante. E aí, no meu primeiro ano de cursinho, trabalhando e pagando o cursinho, eu fiz Enem novamente. E aí, eu consegui ser aprovado em engenharia, na época. Foi, assim, uma época bastante conflituosa, porque eu nunca imaginei fazer engenharia, não era uma área que eu gostava. Minha família pressionando, meu Deus, que oportunidade você vir de onde veio e fazer engenharia, né? Só que aí eu não quis. Não quis, eu decidi estudar mais um ano. Meus Tá, peraí, pais. não, peraí, crises, pô. E aí, conta a história ruim, pô. Como é que foi essa crise aí com a família, que todo mundo querendo que você tá Não, desperdiçando uma oportunidade? desperdiçando uma oportunidade, faz, daqui 5 anos tu é engenheiro, vai ter emprego. Eu falei, não, eu não quero, não vou fazer, não vai dar certo. Homem, deixa de ser besta, pelo amor de Deus, tu vai perder uma Era como se fosse, tipo assim, ganhou na loteria, foi E na não pegou o sorte. prêmio. Ganhou o prêmio na sorte, foi como se eu não tivesse capacidade de passar nunca mais em nada, a oportunidade da vida. Mas aí eu falei, não, eu vou estudar, vou continuar estudando, e seja o que Deus quiser. Esse momento tava aquele negócio. Rapaz, você não recebeu esse dom aí da inteligência, rapaz. Você recebeu essa oportunidade, pega isso daí, que é o que Deus tá te dando, né? Foi isso. E essa história se repetiu, tá? Porque eu Aham. não consegui passar de primeira. E aí eu sempre colocava a minha nota para algum curso que eu refletindo poderia ter a possibilidade de eu cursar. Não passei no ano seguinte. Meus pais começaram a me ajudar um pouquinho a pagar o cursinho, então eu me dediquei mais ao cursinho Saiu da e loja? saí da loja. Saí da loja, mas eu comecei a ganhar um dinheirinho extra trabalhando na casa de uma prima minha, Uhum. filha da madrinha. Eu limpava a casa dela, não ficava muito limpo, mas ela me dava um dinheiro para eu limpar a casa dela. 3 vezes por semana. Então eu já diminuía o trabalho, ganhava alguma coisa. Ah, entendi. Ganhava alguma coisa. E fiz cursinho, estudei bastante, estudei muito. E nesta época eu. E aí eu fui fazendo o Enem e o vestibular na época. O vestibular eu fiquei. Desculpa te interromper mais uma vez, estou aqui meio mala nessa nossa conversa. Não, Você tinha uma meta de só fazer instituição pública por causa da questão do valor? Você estava fazendo as universidades privadas, vendo alguma possibilidade de ProUni? Como é que estava nesse momento a tua cabeça? eu não tinha sequer condição de fazer o vestibular das universidades privadas, que na época a prova era R$ 600, só a prova. Sendo Uhum. que a matrícula, a mensalidade, que na época era 7.000, era uma coisa muito impossível. A minha única chance era conseguir um FIES pelo Enem ou conseguir um ProUni também pelo Enem. Era a única forma de eu entrar nas universidades Entendi. particulares. E aí, eu lembro que quando eu fui fazer cursinho, meu primeiro ano de cursinho, eu conheci um rapaz chamado Januário. Januário estava do meu lado e ele estava tentando medicina há 6 anos. Quando
No dia que ele estava na sala de aula, saiu o resultado da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E ele foi aprovado. E foi uma felicidade na sala de aula, foi tão mágico, foi tão incrível, que eu pensei, caramba, se Januário tivesse desistido há 6 anos atrás, no primeiro 900 na classificação, ele não estaria vivendo o sonho dele hoje. Então, se Januário conseguiu, eu também consigo. E aí isso foi inspiração para mim, para eu conseguir e ter mais ânimo, disposição de estudar e também de assumir o meu sonho para as pessoas, que até então eu não tinha assumido publicamente. E aí foi quando eu assumi. E aí você focou só na medicina ou continuou fazendo sempre medicina com outro curso associado? Não, aí o Enem, fiz o Enem novamente, 2000, foi 2013 que eu passei engenharia, 2014 fiz Enem novamente, aí eu passei em Direito, na estadual, aí eu fiquei, faço ou não faço? Não vou fazer, meu Deus, aí a família, faz, pelo amor de Deus, faz. E eu fiquei na suplência na Universidade Federal de Sergipe. Uhum. Eu fiquei na quinta suplência para medicina lá, chamaram 4 e eu fiquei de fora, por Não uma era a tua vaga. hora. Uhum. Não era fora. Era o que minha madrinha e minha prima Regina, que me apoiava muito, falava: não se preocupe, não é sua hora. Mas eu fiquei bastante angustiado, mas também fiquei feliz, porque eu pensei: poxa, cheguei tão perto. Agora eu preciso estudar. Olhe a minha arrogância. Eu preciso estudar só mais um pouquinho para poder passar. Mas, na verdade, eu precisava estudar tudo e mais um E pouquinho. mais um pouquinho. Exato. Exatamente. E E você só aí, estudou mais um pouquinho? só estudei mais um pouquinho. E no ano seguinte, ao invés de ficar mais perto, eu fiquei muito longe. Muito longe. E aí a minha família, pelo amor de Deus, se tu tivesse feito engenharia, tu já era um engenheiro, que eu já ia pro quarto ano de cursinho. E aí, não, mas tudo é no tempo certo, não sei o quê. E aí eu vi que a minha maior dificuldade era matemática, que era o Uhum. meu calo. Eu não tive uma matemática boa, uma base boa de matemática na escola pública. E aí tinha física também, que valia muito no Enem, na natureza. O que foi que eu fiz? Eu vou ter que mudar isso. Ou eu enfrento e aprendo, ou eu não vou passar. Mas eu não tinha uma coisa que eu recebi o material do cursinho na época, só que era o conteúdo do ensino médio, mas eu não sabia Uhum. aprender o conteúdo do ensino médio se eu não sabia o básico do ensino fundamental. Eu não sabia somar, subtrair fração, por exemplo. E aí foi o que eu fiz. Eu fui numa escola pública, cheguei na escola pública e quem é a diretora? E me apresentaram a diretora. Aí eu falei, ó, meu nome é Lindivaldo, eu terminei o ensino médio, eu queria muito fazer o Enem para fazer medicina, mas eu não tenho livro para estudar. A senhora poderia me dar algum livro velho que tem aqui para eu estudar? Aí ela ficou tão feliz porque uma diretora nunca que imagina que um adolescente, ainda mais homem, pedir livro é uma coisa que não é comum de acontecer, ainda mais em escola pública, que ela ficou tão feliz que ela simplesmente abriu a biblioteca. Eu acho que é errado o que ela fez. Ela abriu a biblioteca e falou assim: escolha o livro que você quiser, é seu. E aí eu lembro que eu peguei uma coleção de livro bem velhinho, que matemática não muda, né? Livro da quinta, ainda quinta série, não era nem quinto ano. Aham. Quinta, sexta, sétima e oitava série. Peguei esses livros, levei para casa. Como é livro feito para criança, é uma linguagem muito clara. E eu li e respondi todas as atividades desse livro de matemática, de todos. Inclusive, tem a publicação desses livros no meu feed. Eu li e respondi todos. Deu tempo eu estudar o conteúdo do ensino médio de matemática? Não deu. Mas apenas com a base do ensino fundamental, eu saí de 500 no Enem e fui para 800 em matemática. Só com o conteúdo do ensino fundamental. Apenas com as operações básicas. E aí foi quando
Eu também encarei a redação, eu sempre gostei de escrever e eu sempre encarei escrever nas redes sociais como um treino para a redação do Enem. Uhum. Inclusive, tudo que eu lia, eu tentava contextualizar na redação. Então, eu fazia muito alusão histórica, fazia muita citação de autor, porque tudo que eu lia eu incorporava na minha redação para deixar mais rica. Então, eu saí do ensino médio com uma redação de 520 e eu fiz 920 no ano que eu passei. Quando eu fui colocar minha nota, eu não queria sair de Mossoró, porque eu morava com minha madrinha, eu tinha cama, roupa lavada, Zona de conforto. tudo conforto, não queria sair de lá. Coloquei minha nota para a UERN, Universidade Estadual. Só que lá, linguagens tinha um peso muito maior. E a minha nota maior foi em redação, matemática e natureza. E aí eu vi, porque tem a nota de corte, que eu não iria entrar. Mas eu tinha Uhum. esperança de ser chamado na lista de espera. Não passei, não fiquei longe na lista de espera. Nesse mesmo período, eu vi uma menina que tinha colocado a nota dela para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela passou na lista de espera com a nota menor do que a minha. Minhas irmãs ficaram loucas, loucas, de uma maneira. Você não quer sair de Mossoró, você tem a oportunidade, você perde as oportunidades, todo mundo. E a minha madrinha falou o seguinte, que minha madrinha é Maria, minha madrinha e minha prima Regina. Olhe, não era a sua vez. Não estava no tempo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E não se preocupe, você vai estudar de novo e eu vou pagar o seu cursinho, minha madrinha. E aí ela foi, pagou meu cursinho o ano inteiro, no ano de 2017, o cursinho inteiro. E na hora que a gente estava fazendo a matrícula no cursinho, eu perguntei para a moça que estava fazendo a minha inscrição. Moça, me diga uma coisa, se eu passar, devolve o dinheiro, que ela ia passar todo no cartão, né? Devolve o dinheiro, aí a moça devolve se você trouxer o comprovante de matrícula na faculdade. Porque eu ainda tinha no fundo, esperanças. E aí abriu as vagas do ProUni, Programa Universidade para Todos, quem é de escola particular com bolsa ou quem é de escola pública. E eu coloquei minha nota lá. De 7 bolsas, de 8 bolsas ofertadas, eu fui o sétimo com bolsa integral no curso de medicina na Universidade Potiguar, lá em Natal. E aí eu fui embora, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi o dia que eu passei em medicina depois de 4 anos tentando. Foi assim uma alegria muito, muito grande. E aí vinha outro desafio, me manter em Natal. Porque por mais que a minha faculdade fosse gratuita, porque o governo iria pagar, mas tinha água, tinha aluguel, tinha feira. Então, quando eu falei lá atrás que minha família, apesar de ser muito grande, somos todos muito unidos, todo mundo se uniu para poder me manter lá. Meus pais não tinham muita condição. Meu pai trabalhava, mandava R$ 100. Minha mãe fazia crochê, mandava R$ 100. Minha prima, que estava fazendo doutorado, recebia a bolsa dela, mandava R$ 200 para mim. Meu tio, que, que morava aí no Rio de Janeiro, vendia bombom, chocolate no sinal, aqueles ambulantes. Ele mandava todo mês R$ 200 para mim. Todo mês. Nunca falhou. Durante os 6 anos. Nunca. O meu outro tio, agricultor, me mandava R$ 100 também. Então, madrinha fazia a feira todo mês e mandava a caixinha no ônibus para eu poder me manter. Caramba, Então, que bacana, hein, cara? Que quando eu privilégio que você teve, hein? muito, muito. Eu hoje consegui e sou o médico que sou graças ao apoio da minha família. E hoje eu sou muito feliz porque eu consigo poder proporcionar a eles um pouco do que eles me proporcionaram durante a vida inteira, né? E Então, essa dificuldade foi a graduação toda? graduação toda, toda, inteira. E conseguiu, então, se manter e estruturar aí os 6 anos.
Os 6 anos. Com essa pequena, grande ajuda de cada um deles. De cada um. E muitas vezes os colegas, porque eu estava numa realidade completamente diferente. Eu tinha colegas que Isso te elas fazia ficavam, mal, Ivan? não, não fazia. Na verdade, eu me sentia orgulhoso de mim. Não que eu me sentia menos dos meus colegas, eu me sentia, caramba, eu fui tão bom a ponto de estar no meio deles. Uhum. E aí eu lembro que eu tinha uma colega que ela ficava assim, ai meu Deus, eu adoro. A realidade é muito diferente. Eu adoro o final de semana prolongado, porque eu gosto de andar de bicicleta no Central Park, em Nova York, em feriado prolongado. E tipo, eu ficava assim, meu Deus, eu só queria andar de bicicleta lá no sertão do Ceará. Eu só queria poder ver meus pais, entendeu? Mas apesar disso, Mas aí você não ficava revoltado com isso, não? Você levava de boa? levava de boa. Levava de boa, porque eu tinha consciência de onde eu estava, de onde eu vinha e do que me esperava. Eu sabia que o que me esperava eram momentos mais prósperos no futuro. Então, Você teve algum momento que você percebeu esse teu chamado dentro dessa tua jornada aí de, poxa, vários vestibulares, estou fazendo isso daqui. É, aquele momento era um momento mais de desafio, ou vou conseguir fazer isso aqui, ou tinha algo maior? tinha o desejo de poder. Eu sempre fui no meu Instagram não tem a foto do Super-Homem à toa. Eu sempre gostei muito de super-heróis, de filme de magia, de filme de poder, de filme de mágica. E o profissional que ficava mais próximo de fazer mágica era o médico. Era tanto que eu ficava admirando quem é esse homem que tira minha falta de ar? Quem é esse homem que alivia o meu sintoma? Quem é esse homem que coloca alguém para dormir? Quem é esse homem que acorda a pessoa na hora que ele quer? Entendeu? Então eu sempre me imaginei nisso. E eu também tive algumas experiências ruins, de profissionais ruins, de atendimentos ruins. E sempre pessoas muito humildes que se deparavam com esse tipo de atendimento. E estar na situação de uma pessoa muito humilde, recebendo um atendimento ruim, me fazia querer estar do outro lado para prestar um atendimento bom. Eu gosto muito, muito de atender as pessoas que são muito humildes, sabe? Porque eu sei da onde eu vim e eu sei o quanto eu vi minha mãe ser maltratada. Eu vi pessoas se aproveitarem da ignorância da minha mãe Uhum. para poder enganar ela. Na época eu não entendia, depois eu passei a entender. E aí, desde então, eu também tenho uma barreira. Ninguém engana uma pessoa humilde na minha frente. Ninguém me engana. Ninguém vai tentar dar uma de Uhum. esperto para mim e nem para minha família, porque eu tenho essas angústias de ver minha mãe sendo enganada, sendo aproveitada por outras pessoas, sabe? Então, hoje eu estou numa situação em um local, num lugar que eu consigo fazer diferente diante de situações ruins e más que eu vi. Me diz uma coisa. Você já falou aí em alguns posts que não podia oferecer nada além de si mesmo para os seus pacientes. Quando é que você, de alguma forma, entendeu o poder disso? Entendeu que isso muitas vezes era muito mais importante do que o grande diagnóstico ou o grande tratamento que você podia oferecer para ele? Estando no lugar de um doente, sabe? E não precisa ser doença muito grave, não. Eu percebi isso morando em Natal. Em Natal, durante a faculdade, eu morei sozinho. Eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Então, quando eu me via doente, com a gripe, com a febre, que eu não tinha, tipo assim, ninguém para pegar um copo de água para mim, isso era tão doloroso. E Uhum. aí eu também percebi que quando eu estava doente, estava próximo da minha família, só o fato de minha mãe estar perto de mim, o fato da minha irmã
ou de qualquer pessoa, de estar perto, de falar assim: você quer uma água? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui do seu lado. Eu já me sentia melhor. E olhe que não era uma doença grave. Era Uhum, apenas uma gastroenterite, era apenas náusea e vômito, era apenas uma amigdalite bacteriana aguda com a febre que deixa prostrado, entendeu? Mas só o fato de ter cuidado e carinho, isso automaticamente me melhorava de uma uhum, maneira que um dipirona, um analgésico, um anti-inflamatório não melhorava. E aí, vendo isso, eu percebo que o remédio, às vezes, não é o remédio, mas a pessoa, quem está do seu lado. sim, E aí, nisso, eu dou o que a medicina oferece, mas eu também dou além da medicina para o meu paciente. E quando não tem mais remédio, eu consigo dar de mim até o final, sem esgotar. A medicina esgota, mas eu e a pessoa que eu sou e o cuidado que eu tenho não esgota. Que foi o que aconteceu com Dona Ila. Ó, aquela frase dela que você colocou, o que que você quer que eu faça? Eu quero que você me cure, doutor. E aí você fala, isso infelizmente eu não posso fazer. Gostaria de botar a mão dentro da senhora e tirar essa doença da senhora, mas me peça outra coisa que eu vou tentar fazer para a senhora. É isso. É isso. É pedidos simples que deixam felizes, sabe? Dona Ila foi. Eu tenho experiência com muitos pacientes em final de vida, muitos, mas a maioria, a natureza se encarrega de fazer você ficar demente, de fazer você desorientar, de fazer você ter rebaixamento do nível de consciência para você não Uhum, perceber a morte. E eu acho lindo isso da natureza. uhum, Então, a maioria dos pacientes que eu vejo morrer no meu dia a dia, porque eu faço residência e trabalho no hospital de alta complexidade, então eu tenho uhum. muitos pacientes muito graves. São Você faz entubados clínica, Nivaldo? e faço clínica médica, sou R2 de Uhum, clínica médica. E aí eu tenho um contato com muitos pacientes entubados final de vida. uhum, Mas a dona Ila foi diferente, porque ela sabia de tudo até minutos antes de falecer. E Dona Ila mexeu muito comigo, porque a maioria das pessoas, por mais que tenham consciência até próximo da hora de morrer, não aceitam a morte, não quer falar sobre. É muito difícil aceitar, é melhor uhum, não conversar sobre. E Dona Ila não. Dona Ila, eu me apeguei muito a ela porque ela era muito serena e ela aceitava e ela entendia, sabe? Ela fazia hemodiálise também, porque ela teve falência renal por conta da neoplasia que avançou, teve que fazer nefrectomia. E eu lembro que ela sofria muito, muito na hemodiálise, porque ela fazia uso da morfina, quando ligava a máquina de hemodiálise, puxava a morfina do organismo dela, e aí a dor vinha com tudo. E ela falou para mim: doutor, eu não quero mais fazer hemodiálise. E aí eu falei: dona Ila, se eu suspender a hemodiálise da senhora, eu antecipo a sua morte. Eu não posso fazer isso. Porque a senhora já faz a hemodiálise. Uma coisa é eu nem começar, mas uma uhum, coisa é eu tirar. Eu não posso tirar. Aí ela, doutor, eu sinto muitas dores. Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar com um nefrologista, tá bom? Para a hemodiálise de amanhã, isso era na sexta, a hemodiálise de amanhã ser suspensa, porque a senhora não está em nenhuma urgência dialítica. Sábado e domingo eu não venho, mas segunda eu tô aqui. A gente faz a hemodiálise da senhora na segunda-feira, eu do seu lado, porque aí eu fico manejando a dor da senhora, tá bom? Aí ela, tá bom, doutor. Ai, graças a Deus, obrigado. E aí, nesse contexto dessa conversa, eu levei ela para fora, eu fiz o gelo, eu entreguei tudo para ela, né? A gente sentiu, eu lembro que a gente olhando por um lado o sol, o outro tinha chuva. E aí vinha o vento da direção da chuva e vinha aquele cheiro de terra molhada, maravilhoso. Lembro demais.
E naquele dia eu saí dando tchau para ela, falei, tchau, dona Ila. Segunda-feira eu tô aqui com a senhora novamente. Só que com um aperto no coração que eu imaginava que poderia isso não acontecer. E aí ela me deu tchau sorrindo, eu fui para casa. No outro dia eu estava de plantão no hospital, mas eu estava de plantão no pronto-socorro. E ela estava na enfermaria, na torre. Terminei de almoçar, aí eu subi. Eu falei para minha colega, minha amiga que estava de plantão comigo, eu falei, amiga, eu vou subir lá na torre para eu ver Dona Ila. Eu vou aproveitar passar na geladeira e levar um gelinho para ela. Eu cheguei na hora que ela estava morrendo. Na hora que ela deu o último suspirado, eu entrei no quarto. Tava a outra médica lá, os três filhos em volta. Eu fiquei inerte, inerte. Eu não dei uma palavra. Quando a médica comunicou que ela tinha falecido, os filhos choraram, 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 choraram muito, 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 muito. Eu em pé, meio trêmulo, suando frio, porque a morte da Dona Ilha era diferente das outras mortes, porque eu nunca tinha tido contato com uma pessoa tão lúcida e tão consciente e sabendo que ia morrer e sem querer morrer, porque ela não queria morrer. Ela falava que queria muito viver. Então eu fiquei parada, aí os filhos choraram, choraram muito. Quando a filha acalmou mais, que ela olhou para mim, ela me agradeceu, veio me abraçar, chorou muito abraçada comigo. Eu fiquei bem mal. Entreguei em pensamento Dona Ila a Jesus, que ela acreditava muito. Desci para continuar o plantão. Quando eu desci, minha amiga percebeu que eu não estava bem. Aí eu dei um abraço nela, eu falei, amiga, eu não estou bem. Aí ela, o que foi? Aí o Dona Ila faleceu. Ela, ô amigo, meus sentimentos. Aí eu falei, amiga, segura aí o plantão, eu vou pro repouso, eu vou ficar uma hora lá, deitado, eu preciso deitar, eu não aguento, não consigo atender ninguém agora. Tu segura ela, seguro, vai tranquilo que eu seguro. E aí eu fui pro repouso, escrevi o texto no repouso do hospital, chorei horrores na hora que estava escrevendo o texto, publiquei errado porque quando eu publico, não ia tudo, tem um limite de caracteres. E aí eu tive que redividir o que eu tinha escrito para colocar nos comentários. Publiquei, coloquei o celular no bolso, voltei a trabalhar com energia assim sugada, sabe, sem força, sem ânimo, mas fui trabalhar. E nisso o telefone começou a vibrar, 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 vibrar e começaram a compartilhar e começaram a comentar. Até hoje eu não consegui ler todos os comentários. E aí foi isso. Todo mundo ficou conhecendo a história da Dona Ila. Não, mas graças ao bom Deus, pô, essa história ficou magnífica e quem não leu, leia aí. Vamos ver se a gente consegue colocar um link de alguma forma para conectar no perfil, no teu perfil, para o pessoal conhecer mais ainda essa história. E eu acho que assim, tem tantas mensagens positivas dessa história, cara. Mas assim, o que eu acho que tem mais força, cara, como é que muitas vezes você consegue amenizar o sofrimento de uma pessoa com uma atitude que tá na tua mão, cara. E assim, o, o detalhe do gelo, né, que ela pediu para você, né, de alguma forma, eu não lembro se era um sorvete ou era alguma coisa que ela tinha que chupar, mas isso para mim é inovação, cara. Ela tinha uma obstrução intestinal, então ela não podia beber água ou comer, que ela vomitava muito. E Entendi, aí a gente tinha medo de broncoaspirar, e entendi, então a entendi, alimentação estava prejudicada. Só que ela sentia muito sede, apesar de estar sendo hidratada, mas ela também não podia ser muito hidratada porque ela era dialítica. Eu podia fazer uma entendi. congestão. E aí ela tinha muito sede, e como ela também tinha uma anemia importante, que era uma anemia carencial, gelo entra naqueles transtornos de pica, que é aquele desejo Uhum. de comer barro, comer gelo. Sim, sim, Então sim. era um desejo dela muito grande, além da sede, tinha a carência de ferro. E aí, quando eu cheguei assim, dona Ilha, olha o que eu trouxe para a senhora, o gelinho.
Ela regalou assim o olho, ela estendeu a mão, uma felicidade assim. Ela pegou as duas pedrinhas de gelo, ela falou assim, doutor, meu Deus, você realizou um desejo, um sonho que eu tava, e já foi chupando esse gelo com uma vontade, parecia assim que estava comendo um pedaço de coxa de uma carne muito saborosa, Não, sabe? e você foi tão feliz na tua narração dos fatos, porque alguém que esteja escutando a gente pode falar, tá, tudo bem, mas deu gelo. Só que você não tinha como ter gelo, né? Então todo mundo falou para você, não tem como, não vai ter gelo. E aí você inventou uma forma que é a inovação, né? É o mais simples possível de conseguir criar um gelo para ela, né? O gelo. Eu fui atrás de uma geladeira, numa copa, peguei os copinhos de café pequeno, enchi de água mineral, coloquei no congelador. Graças a Deus o congelador era bem potente, que eu coloquei de manhã, quando foi à tarde, estava tudo congelado e deu super certo. Super certo. Assim, quem faz isso, cara? Quem investe o tempo num outro ser? Poucas pessoas. E de verdade, eu acho que só grandes pessoas conseguem, de alguma forma, receber esse retorno. Eu acho que você está sendo aí abençoado e vem recebendo toda essa acho que exposição é a palavra, mas eu acho que é mais reconhecimento do que exposição mesmo, de boas atitudes e como eu estava te falando, né? O que a gente precisa é expor isso, cara. A gente só vai conseguir ter um lugar melhor para os nossos pacientes, para a gente viver como cidadão, né? Com exemplos, né? Até que você falou isso, né? Durante aí a tua jornada, apareceram bons exemplos na tua vida que te motivaram a seguir o caminho, né? Sim, com E certeza. você está sendo para milhares de pessoas. Com certeza. Não, teve uma repercussão muito positiva. Eu até estava falando, foi um presente da dona Ilha para mim, porque ela disse, antes de morrer, que onde estivesse, ela oraria por mim, ela estaria por mim. E cuidar dela foi um presente para mim, como ser humano, como médico, como profissional. E não foi um benefício unilateral somente dela por me ter. Foi um presente meu por também ter tido ela na minha vida, sabe? E eu acredito muito. São duas coisas que eu acredito muito. Eu não consigo transformar o mundo, mas eu consigo transformar o mundo de alguém. E uma frase que São Francisco dizia, que tem até na oração dele, que é tipo assim: se eu quem não vive para servir, não serve para viver. E eu quero servir muito para viver. Eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero impactar positivamente a vida das pessoas. É tão legal fazer alguém feliz. Eu acho que o maior presente é aquela sensação de quando você tem uma sensação boa de presentear, às vezes muito mais do que ganhar o presente, é essa sensação que eu tenho de fazer alguém feliz, sabe? De fazer amenizar a dor de alguém. É tão legal. Eu amo quando hoje eu consigo fazer mágica. Eu recebo um paciente no pronto-socorro com o ombro luxado, mesmo sendo um clínico. Tipo, eu cedo o paciente, coloco o ombro dele no lugar, em seguida eu acordo ele com um antídoto. Então, isso é mágica para mim, que coloco o paciente para dormir e coloco para acordar, e mágica para o paciente que dorme e acorda com o ombro dele no lugar e sem dor, e ele me agradece, ele me manda presentes. Então, não tem sensação melhor do que a ver que você está fazendo o mundo de alguém melhor e ver também o sentimento de gratidão. Eu ganho muitos presentes, eu ganho queijo, eu ganho galinha, eu ganho ovos dos pacientes. Galinha caipira, como eu sou do interior, galinha caipira e ovos sempre foi uma coisa comum. Então não é uma coisa, mas como é o paciente que me dá, se torna muito, muito especial. Porque maior do que o presente é a intenção de presentear para mim. Então eu sou muito beneficiado, graças a Deus, graças a Deus. Mas peraí, eu tô com uma curiosidade muito grande. Ah, Você é linha de frente, trabalha em UPA, emergência, em hospitais aí cheios, serviços aí muitas vezes conflituosos.
E muitos colegas aí nossos aí estão escutando e falando: ah, não, rapaz, esse cara aí trabalha no Albert Einstein, no Sírio-Libanês e tudo na vida dele é fácil. Como é que dá para manter esse sorriso no rosto com a chegada de um novo paciente? Como é que dá para acolher o paciente e fazer com que esse momento seja mais calmo, mais tranquilo, dentro dessa nossa vida caótica aí que a gente tem hoje? Não é no Albert Einstein que eu trabalho, né? Mas eu vivo a realidade de um hospital que eu disponho de absolutamente tudo. E é muito legal trabalhar e estudar em um canto que tem absolutamente tudo. Mas eu também vivo a realidade de onde não tem nada. E é na mesma cidade. Esta Uhum. semana eu tive a experiência de estar na UPA daqui e chegar um paciente de 50 e poucos anos, previamente rígido, e chegar parado nas minhas mãos, fibrilando. Provavelmente um infarto, para ter sido tão fulminante. E eu não ter sequer uma troponina. O Uhum. único exame que eu tinha era um hemograma que chegaria 4 horas depois. Nesta mesma noite chegou um paciente séptico, com uma urina extremamente concentrada. Eu tinha um eletro de qualidade ruim, que eu via uma onda T apiculada. Então, na minha cabeça, eu imaginava, deve ser uma infecção de foco urinário, deve ser uma injúria renal, deve ser uma hipercalemia. Então, era tudo assim, eu acho, sem ter o mínimo de estrutura, que chega a ser desumano, porque eram pessoas que provavelmente teriam uma oportunidade de viver, mas que não vivem por causa da deficiência das gestões, né? Porque não é que não tenha, eu acho que é a gestão que deixa a desejar, porque na mesma cidade eu tenho um hospital que é porta fechada, que é referência, e que eu tenho absolutamente, eu disponho de absolutamente tudo, tudo. De exames de imagem, exames invasivos, de radiointervenção, então é muito bom e meio que angustiante, porque faz parte do mesmo SUS, mas com realidades totalmente diferentes, que não é a realidade que a maioria não tem acesso. Mas sempre dá para a gente dar atenção ao paciente e dar atenção também à família, sabe? E eu acho que a família é muito importante nesse contexto. Quando você é honesto com a família e quando você vai falando o que você vai fazendo, todos os passos do tratamento, vai deixando eles orientados, isso não deixa margem para conflito ou processo. Por mais que você diga assim, eu não sei o que é que ele tinha, porque eu falei, o paciente que chegou parado, eu cheguei para a família e falei, ó, ele chegou parado, morto, e eu não sei o que é que ele tinha, mas a gente pode descobrir através de uma autópsia, e eu acho importante mandar ele para o sistema de verificação de óbito. Ser claro com o paciente, Uhum. com a família. Isso melhora tudo. Com relação aos colegas que você perguntou, claro que o meu jeito incomoda, porque a maioria não tem a delicadeza, não tem a empatia, e por não ter a delicadeza, a empatia e a humanidade, acaba não sendo amado, respeitado pelos próprios pacientes e até pela equipe. E aí isso, querendo ou não, gera inveja, gera conflito, infelizmente. Mas graças a Deus é a minoria. Eu me dou muito bem com a maioria dos colegas. Eu tenho uma ótima relação com os pacientes, uma relação maravilhosa com a equipe de enfermagem, são minhas mãos e meus pés a enfermagem, e tenho uma ótima relação com quem eu estou dividindo o plantão, que normalmente é de dupla e a gente realmente é uma dupla na hora do aperreio. E dá para ser médico hoje sem equipe multidisciplinar? Não dá para ser médico sem equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é fundamental para o funcionamento de toda a assistência à saúde. Eu sei qual medicação usar, eu sei a dose para administrar, eu sei os efeitos colaterais, eu sei fazer alguns procedimentos.
mas eu não sei pegar um acesso, eu não sei aplicar uma medicação, não sei, eu não tenho a habilidade de abrir uma ampola de vidro sem cortar meu dedo, entendeu? Então eu preciso deles. Eu não sei quando exatamente eu progredi a dieta de um paciente sem a avaliação da fonoaudióloga, Uhum. entendeu? Então é fundamental. Eu não sei tratar uma ferida além do uso da antibiótico terapia e algumas medicações tópicas altamente limitadas. Não sei, eu preciso da ajuda da estomaterapeuta, que é a enfermeira especialista em feridas. E que quando ela coloca a mão, a evolução melhora assim, entendeu? Então é um conjunto. Eu preciso da minha equipe multidisciplinar para o serviço funcionar da maneira como deve ser. Todo mundo é igualmente importante na sua função. Um hospital não funciona sem o médico, mas um hospital também não vai funcionar sem a enfermagem. E você até citou que tem cuidado de muito paciente em cuidado paliativo, em final de vida. Você, de certa forma, tem abordado um pouquinho a morte com uma certa naturalidade aí nesses teus posts, e vejo isso de uma forma muito positiva, né? E nós, dentro da faculdade de medicina e na jornada médica, a gente, acho que até por uma questão latina, né, de não gostar muito de falar da morte e tudo mais, a gente tem muito pouco contato e muito pouco aprendizado. Você acha que dá para treinar, para informar mais os colegas? E o que depois dessa tua jornada e experiência, o que que você gostaria que grande parte, ou todos os médicos, soubessem ou aprendessem desses pontos aí de morte e finitude? A maioria das graduações são muito intervencionistas. É intervir, curar, evitar que morra, é basicamente isso. Mas a morte é um processo natural que todos nós passaremos, né? Eu tive a sorte de, na minha graduação, embora um pouco menos do que eu gostaria, já teve a abordagem de cuidados paliativos. Então, eu já fui inserido minimamente sobre a importância do cuidado paliativo, que a maioria das graduações, que acredito que há uns 10 anos atrás, não Uhum, tinha de maneira nenhuma a abordagem sobre o que era cuidado paliativo e como fazer o cuidado paliativo, né? Então já é um avanço. A medicina hoje, na maioria das grades curriculares, está tendo a disciplina de cuidado paliativo. O maior desafio hoje são os colegas que são formados há mais tempo, que teve uma uhum, formação totalmente intervencionista, né? E que às vezes não concordam com a conduta de não vamos intervir, vamos deixar evoluir, mas vamos cuidar para não sofrer, porque não adianta intervir para prolongar sofrimento, que aí a gente usa esse termo como distanásia, né? Eu quero uma ortotanásia, que é uma morte natural sem sofrimento. E aí, alguns colegas têm resistência. É comum a gente fazer uma conduta, no outro dia o outro já tem feito completamente o oposto. E aí lá uhum, vai a gente tentar trabalhar na conduta, tentar trabalhar nos colegas. Mas a maioria, quando tem contato que vê o doente com o processo de evolução da doença, o processo de paliação, o cuidado, e vê a relação com a família, compreende e vai entendendo a importância. Não sabe paliar, mas sabe uhum, identificar quem tem indicação de ser paliado e chama. Me ajuda aqui, eu acho que ele tem indicação de cuidado paliativo. Como é que a gente pode fazer? Então, tá tendo mais uma abertura para o cuidado paliativo, que eu acho fundamental, fundamental. Deus, Deus me livre de Dona Ilha tivesse morrido sozinha numa UTI, ligada no aparelho, extremamente assustada, angustiada, sozinha. Olha que morte triste. uhum, E ainda viveria por mais dias, porque eu intervi, entendeu? E eu uhum, manter droga vasoativa, oxigênio, não sei o quê, e ela ia prolongar mais esse sofrimento. E eu uhum, fico feliz de poder ter dado para ela um final digno, tranquilo, uhum. sem dor do lado da família. Então, quando os colegas mais velhos vão vendo isso, eles vão vendo a importância. Não sabe paliar, mas chama quem sabe.
Vamos aí para um bate-bola final, jogo rápido aqui, sem muitos discursos. Um livro que mudou sua forma de ver a medicina, cara. O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Bom, hein? Já li também, gostei. Isso aí eu já sei tua resposta. Um paciente que você nunca esqueceu. Dona Ilha. Medicina é. Uma profissão, mas também um sacerdócio. Se não fosse médico, seria. Claro, era para ser sem palavras, mas assim, eu não consigo imaginar eu em outra. Seria professor. Um Professor. sonho impossível que você ainda sonha realizar. Um sonho impossível. Ah, eu acho que fazer um doutorado era impossível para mim, mas eu acho que eu ainda vou realizar. Porque eu Ai, sou ó, um. você tem alguma dúvida disso, rapaz? Poxa Eu vida. De forma alguma. Já tá eu na não tua tenho, jornada, pô. eu não tenho assim, um sonho de bem material, assim. Eu quero viver bem e hoje em dia eu já vivo. Então eu não tenho ambições materiais. Tá, vamos lá. Planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Onde é que Dr. Lindivaldo vai estar? Nós estamos aí agora em abril de 2025, 2030, 1 milhão de médicos aí no mercado brasileiro. Onde é que o Dr. Lindivaldo vai estar? Eu vou estar Doutorado já feito, pô? doutorado já feito, professor universitário fazendo cateterismo cardíaco. Ah, rapaz, isso daí é uma das grandes características de sucesso do médico, que eu fico tentando mapear, que é saber onde a gente quer chegar. Olha aqui, doutor Indivaldo, assim, foi uma imensa honra te escutar. Tua presença aqui foi um grande de um memorando, de um lembrete poderoso de que a medicina ainda é e sempre será uma arte profundamente humana, por mais que toda a inteligência artificial que eu adoro tá vindo aí para ocupar o seu espaço, mas como eu falo muito, ela vem ocupar espaço de quem está atendendo que nem robô. Não tem como ela ocupar o espaço de profissionais humanos e diferenciados como você e como você está entregando sua sensibilidade. Tenho certeza que está aí tocando todo mundo aí que acompanhou a gente até aqui, vem tocando todos os seus pacientes e fazendo a diferença na vida de todos eles, e tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitos colegas e muitas pessoas que acompanharam a gente até aqui. Pessoal, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like, não deixe de ativar as notificações, porque isso faz diferença para a entrega do episódio e para mais pessoas conhecerem esse fenômeno aí. Faz tuas considerações finais e onde é que o pessoal te acha, tuas redes e afins. Obrigado de verdade. Eu queria agradecer pela oportunidade, viu, doutor Ricardo? Foi maravilhosa a conversa, amei participar, de verdade. Queria reforçar para o pessoal, né, a seguir aí o canal, tá bom? E vão me encontrar no meu Instagram, doutor.lindivaldo, é um com a camisa do Superman. Só existe eu de médico com esse nome. Se colocar no site do CRM Lindivaldo, só aparece eu. Criatividade de minha mãe. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Que Deus abençoe sua vida e a vida das pessoas que assistirem, estiverem assistindo este vídeo. Amém. Obrigado. Pessoal, até terça-feira que vem. Fica com Deus. Que Jesus acompanhe vocês.